Olá! A Igreja Adventista do Sétimo Dia incentiva os seus membros a realizarem cultos familiares, né? Mas o que é isso? São aqueles momentos especiais em que a família se reúne diariamente para estudar um pedacinho da Palavra de Deus. Só que hoje o que a gente tem observado é que com tantos atrativos, as nossas crianças não estão assim querendo dedicar 100% da sua atenção para esses momentos especiais de estudo da Palavra de Deus. O que fazer então? Para ajudar um pouquinho a gente conversa agora com a professora Neila Oliveira. Ela é editora na Casa Publicadora Brasileira, está aqui com a gente, aceitou o nosso convite e vai dar algumas dicas importantes a respeito desse assunto. Fique com a gente. Neila, obrigada por aceitar o nosso convite. É realmente, Neila, toda essa parafernália tecnológica aí que está atraindo demais a atenção dos nossos filhos e tirando a atenção deles de outros assuntos tão necessários, tão importantes como o estudo da Palavra de Deus? Márcia, a gente vê que esses equipamentos realmente eles têm um papel aí na questão de distração, né? Eles acabam realmente tomando muito mais tempo da atenção das crianças hoje, né? Dos adolescentes também. Mas eu arriscaria assim dizer que talvez o que tenha mudado muito no âmbito assim familiar tenha sido mais até os pais do que os próprios filhos e os próprios equipamentos, né? Porque todos os tempos houve algum ponto de distração. Mas a gente percebe aí que aqueles pais que são preocupados, né, em oferecer aos filhos o lado realmente espiritual, fortalecer, né, esses vínculos espirituais, valores e tal, eles arrumam um meio e eles são criativos para que esses equipamentos não sejam o ponto para atrapalhar ali, se eles realmente desejam ter esses momentos espirituais com os filhos. Com os filhos, né? Agora, Neila, por que é tão importante realizar esse momento de culto, né? Inclusive, a igreja orienta que o ideal é que a gente faça um momentozinho de manhã e um momentozinho no final do dia. Por que é tão importante? Eu creio que os cultos familiares, hoje, eles são comparados a um ritual que acontecia no passado, né? Era um símbolo de aliança ali também com Deus. Assim a gente poderia comparar com os altares, né, que eram levantados ali, onde os pais, a família, né, se reuniam, né? e os pais oravam pelos filhos, e era altamente simbólica essa questão do altar. Hoje os cultos podem ser comparados a isso. E por que de manhã e à tarde, né, à noitinha, no final do dia, né, quando o dia está terminando, você entregar, consagrar sua família antes de qualquer outra atividade e terminar o dia agradecendo a Deus, novamente colocando a sua família diante de Deus como um reconhecimento de que Ele é o Senhor da sua vida, é o Senhor da sua família, né? Então eu creio que esses dois momentos, como havia os sacrifícios, né, e nos símbolos, né, do passado, é uma forma de nós agora não mais para sacrificar algum animalzinho ali, né? Porque esse símbolo já foi completo, né? Com o sacrifício de Jesus. Mas para que nós sacrifiquemos o nosso próprio eu, que nós submetamos o nosso eu ali a Deus, entreguemos a Ele, né? A nossa família. Eu creio que é um ato até mais simbólico, né? Inclusive, né, Neila, nós que somos cristãos, que acreditamos na direção de Deus para a nossa vida, se a gente não fizer isso hoje, com relação à nossa vida, a vida dos nossos queridos, dos nossos familiares, não colocarmos nas mãos de Deus diariamente o que é que vai ser de nós no contexto atual, não é? É verdade. Essa é uma preocupação que nós todos devemos ter e eu creio que é uma responsabilidade que não pode ser transferida para ninguém mais. É uma responsabilidade realmente dos pais. Exato. Nós precisamos ter consciência disso. O tempo em que nós estamos vivendo é de extrema necessidade e urgência de que os laços familiares sejam fortalecidos e não tem outra forma, né? Essa é a melhor maneira, a melhor caminho, receita, né, exatamente. Neila? Ok. Neila, dá então pra gente aí qual seria uma sequência ideal, né, de um culto doméstico, um culto para amanhã e um culto para o final do dia, e quanto tempo deve durar isso? Bem, eu vou assim dar as dicas até baseada numa psicóloga adventista, né, uma cristã, que ela escreveu um livro e dentro deste livro ela dá essas dicas, eu achei muito interessantes, muito apropriadas, né? O nome dela é Dona Rabenite e ela escreveu o livro Como Ajudar Seu Filho a Amar Jesus. Então, a primeira dica, né, seria que esse culto, para acontecer de manhã, né, e à tarde, que ele tenha
atividades que estejam de acordo com a faixa etária das crianças, né, dos filhos. Então, de manhã, que é a parte mais corrida, né? Normalmente a gente tá naquela correria. Quem sabe um momento ali juntos em que se leia um texto da Bíblia, um verso bíblico, às vezes tem aquela caixinha de promessa, né? É, muito útil para esse momento. Se lê ali um verso bíblico e se tem uma oração, se faz uma oração de entrega, de consagração, que Deus esteja com a família para as atividades do dia. É um culto rápido, né? Que nem sempre as pessoas têm muito tempo ali pela manhã. À tarde, né, já no comecinho ali da noite, quando a família já está novamente reunida, então pode ter, quem sabe, a leitura de um livro, dá para se escolher um livro, né? Um capítulo que você de repente vai lendo por dia ali, isso vai despertando, né, a atenção. De preferência, esse livro deve ser adaptado à faixa etária dos filhos? Sim, claro, dos filhos, né? Porque a família, o culto familiar, ele não descarta os momentos devocionais particulares de cada um. Então, aquele é um momento para a família mesmo. Então, tem que ser um livro que vai ser de interesse, né? Das crianças, dos filhos ali. E depois disso, você pode ter um momento em que escolher um hino, que seja o hino oficial da família, né? Para esse momento. E isso fica para o resto da vida, né? Essa recordação vai ser para o resto da vida. E em seguida, então, pode ser uma oração. Aproveitar esses momentos, se as crianças são pequenas, colocar as crianças no colo, estar junto. Na hora da oração, deem as mãos. Um momento mesmo de aconchego familiar. Essas recordações, elas serão levadas para a vida inteira e vão fazer muita diferença na questão, inclusive, de valores espirituais para essas crianças no futuro. Com certeza, com certeza. Neila, muito obrigada pelas dicas que você trouxe aqui para a gente. São realmente extremamente importantes. A gente precisa exercitar isso, tornar um hábito na nossa casa, né? Porque isso fortalece, inclusive, os laços familiares, né? Não apenas espirituais, que são os mais importantes, é o que a gente está querendo destacar, mas também os laços familiares aí de relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos, não é? Verdade. Gente, olha, se você quiser mais informações aí a respeito dessas dicas que a Neila deu, esse livro que ela mencionou, como é mesmo o nome, Neila? Como ajudar seu filho a amar Jesus. Como ajudar seu filho a amar Jesus. É um livro da Casa Publicadora Brasileira e você pode adquirir no site que está aparecendo aí na tela agora para você. Esse e outros materiais, inclusive, relacionados a esse tema de família, tá bom? Um grande abraço para você, até a próxima.